Olá, estamos aqui mais uma vez com o podcast Missões Educadoras. Muito feliz, um momento histórico estar aqui com a presença do professor William Kahun, diretor de programas acadêmicos, advogado, mestre em relações internacionais, que nos últimos 3 décadas, 30 anos, recebeu mais de 2.000 alunos de universidades como Harvard, Yale, Stanford, Duke, MIT, Princeton, que vieram cursar no seu programa 16 créditos no Brasil, e é o que você vai poder conhecer hoje com o professor William Kahun. Que programa é esse? E é o que nós vamos conversar. Então, muito obrigado, professor Bill, pela sua presença aqui. É maravilhoso a gente recordar um pouco desses 30 anos. Obrigado, Egídio. É um grande prazer, uma honra estar aqui com você de novo. Para falar um pouco, trocar ideias sobre os programas de intercâmbio, a questão da educação. Estou muito feliz de ter essa oportunidade. Para me apresentar um pouco, meu nome é William, mas todo mundo me conhece como Bill. Nasci na cidade de Chicago, Estados Unidos, e através de um grande amigo meu, padre brasileiro, o padre José Marins, que é teólogo, sociólogo, que trabalhou muito na área das comunidades de base, na pastoral das comunidades de base, me convidou a fazer parte da equipe dele, assessorando as comunidades de base de América Latina. Isso em 1974. E passamos por quase todos os países da América Latina e, finalmente, nós chegamos no Brasil. Foi o início do meu encontro com o Brasil, com o povo brasileiro, que se estende até hoje. Eu fiquei encantado a partir desse momento com o Brasil. Logo no início da minha chegada, comecei a ter muitas perguntas e querer aprender sobre a sociedade brasileira, porque ela parecia muito com o local que eu nasci. Então, comecei essa jornada aqui no Brasil, e de lá até aqui foi muito tempo, muito chão, muitas experiências lindas e uma aprendizagem que tem valido. Então, estou muito feliz de poder compartilhar um pouco dessa experiência aqui no Brasil com vocês e os nossos ouvintes. Excelente, Bill. Foi ótimo você rememorar, porque é uma longa caminhada, que passou pela América Latina. Você passa pelo Rio, São Paulo, Bahia, chega ao Ceará. Depois vai levar seu programa para a Amazônia, para o Pará, até para São Paulo de volta. Depois chega até a Brasília, trazendo seus estudantes para dialogar sobre as políticas públicas federais com os ministros, 50 alunos. E durante esses últimos 15 anos eu tive o prazer de estar com você, vindo isso em loco. Quer seja você me delegando a missão de professor, de pesquisador, acompanhar seus alunos em algumas pesquisas. Então eu queria dizer para você que não está assistindo, que eu vivi e que pessoalmente transformou a minha vida, a minha forma de pensar, de ser, me educou como ser humano, e eu sou muito grato por essa oportunidade. E o que mais queria lhe pedir para começar falando um pouco disso, você sempre nos falava que o seu programa era diferente, que não era sala de aula, que você não queria trazer alunos para ficar de novo em sala de aula, e que você depende e defende das aulas em campo. Como que você vê essa relação e a importância das aulas em campo num programa acadêmico como esse? Sim. Bom, Egídio, antes de chegar à questão das aulas em campo, é interessante a gente entender que esse programa que eu tive o privilégio de dirigir aqui no Brasil nasce
dentro da estrutura da Escola Internacional, School for International Training, né? Que é uma instituição, é uma universidade localizada no estado de Vermont. Para quem possa querer mais informações, pode consultar sit.edu. E é interessante porque é uma universidade que se estruturou depois da Segunda Guerra Mundial, no meio de muita destruição, tanto de pessoas como de instituições, de países. E ela adotou uma postura em que era necessário a gente reconstruir as relações entre as pessoas, entre os países. E a metodologia que ela escolheu era uma metodologia de corpo a corpo. Então, os primeiros momentos dessa experiência do SIT foi em trocas entre pessoas, Estados Unidos e Europa, nesse processo de reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial. Aí passou ela a pensar baseado nos conflitos raciais, conflitos econômicos, sociais, culturais, que estavam tendo os Estados Unidos. Surge a necessidade de a gente começar também, dentro do território nacional dos Estados Unidos, a repensar as relações também. Mas também a gente tinha todo um mundo que também sofria da falta de um relacionamento, de entendimento, de compreensão, de empatia. Então, nasceu a ideia de provocar entre a juventude a necessidade de conhecer o mundo através de presença vivida em lugares diferentes. Em outras culturas, outros países. Então, é importante dizer isso porque faz parte de uma nova visão da possibilidade da educação ser um instrumento da construção da paz global, da paz internacional. E não apenas isso, mas também de ser um instrumento de construção de outros valores, os valores de respeito, os valores de consideração, de diversidade, de diálogo, em vez de guerra, em vez de a necessidade de pisar no outro. Então, se constrói dentro do SIT a necessidade de criar relacionamentos com outros países para poder criar oportunidades para os estudantes estudarem e conviver em outros locais com outros povos. Então, aí é a base, onde nasce essas ideias. E hoje já são 80 países, Bill? Não, na base de 35 países tem programas de intercâmbio. Aqui no Brasil, uma das áreas, o que a gente chama as questões críticos globais, dentro dessa leque de desafios humanos, temos uma área assim bem geral da justiça social. E aqui no Brasil, o nosso programa foi desenvolvido debaixo dessa guarda-chuva grande da questão da justiça social. Mas a gente adotou uma metodologia um pouco diferente que nasce para nós através de
a gente começa um processo de diálogo com várias entidades aqui dentro do Brasil, as próprias universidades, os movimentos sociais, os ONGs, os governos, e também as experiências de base, né? As experiências de onde o povo está construindo suas vidas, sua cidadania. E um desses lugares, nós encontramos com uma comunidade de candomblé no interior da Bahia. E em conversas com essas pessoas, tratando de entender a importância dessas expressões para as pessoas, a liderança de uma das casas no interior, na cidade de Cachoeira, a Gaiacu Luiza, uma liderança feminina afro-brasileira de extrema importância aqui para o Brasil, ela colocou uma frase que teve muito impacto. Aí ela disse: vocês pretendem estudar a justiça ou a injustiça social de que forma? E aí nós colocamos, nós vamos ter aulas nas universidades, os professores vão nos ajudar a desenvolver. Doutores, mestres. Certo? Então, ela disse o seguinte, ela disse: não é possível você entender a questão da justiça ou da injustiça social sem falar com os injusticiados. Aí isso provocou toda uma reflexão, todo um debate sobre os caminhos do nosso programa acadêmico. Acabou resultando em a gente adotar uma metodologia em que a gente respeitava esse princípio que ela colocava, que era necessário o diálogo dentro do contexto acadêmico, universitário, mas também era necessário ter as oportunidades de conversar com o povo sobre suas perspectivas sobre a questão da justiça ou injustiça social. Sim. Então, baseado nesse princípio, nós construímos uma metodologia em que 30% do nosso programa estaria sentado e focado nas universidades. E 70% seria nas comunidades, nos ambientes onde o povo estava realmente construindo respostas para a injustiça e onde a gente podia entender, da perspectiva do povo, o que significava essas palavras, a justiça social e a injustiça social. Então, a gente nasce com essa metodologia de 30% a teoria, 30% a perspectiva dos professores universitários e 70% junto com o povo. Aí começa a nascer umas outras ideias que acabam se tornando importantes. Primeiro, e que é importante em que sentido? É importante que a gente comece a ver que são ideias, mas também são valores que é importante construir com nossos estudantes. O primeiro é que a construção do conhecimento acontece em muitos lugares. Não é só dentro do contexto da sala de aula da universidade onde se constrói conhecimento. Nós temos construção de conhecimento em aldeia indígena, nós temos construção de conhecimento dentro de casas de candomblé, nós temos construção de conhecimento também dentro de ONGs, movimentos sociais, dentro dos movimentos sociais, e que a gente começou
a reformular as nossas ideias sobre o que significa realmente ser uma pessoa formada nos dias de hoje. Quais são as competências, as capacidades que um jovem precisa para lidar com as graves questões que a humanidade enfrenta. Então, nós também, além da questão de construção de conhecimento, quais são as necessidades que os jovens têm de aprender como não apenas aprender com e de pessoas diferentes, mas como conviver com elas, né? Quais são os talentos, as capacidades, as competências que eu preciso ter para poder realmente fomentar uma convivência de paz, uma convivência de entendimento, uma convivência de empatia com pessoas que são diferentes de mim. Eu me lembro, Bill, só completando, que você citou a experiência baiana, mas nessas nossas andanças aí, não só no Ceará, você tem reencontrado muito dos projetos dos seus professores, dos seus alunos, desde a comunidade de pescadores lá em Frecheiras, a Idisca, né? O Banco Palmas, o MST, para citar apenas alguns, né? Quer dizer, que isso durou, na verdade, décadas de relacionamento, né? Sim. Não foi uma coisa pontual. Sim. E essa troca de saberes, também você sempre nos ensinou que, por exemplo, é uma troca intergeracional, né? Na Idisca, as crianças nos ensinavam muito sobre a sua condição social e o seu potencial de bailarinas. Sim. Muitas vezes uma condição intercultural, como você já citou, o caso dos quilombolas, Sim. as questões sociais, como a reforma agrária, a pobreza, a violência, e você provocou esses diálogos, eu diria também internacionais, porque eram jovens brasileiros, africanos, americanos, que acabavam enfrentando esse que você colocou como grande currículo da humanidade, que impacta a todas as vidas, que é o que nós vamos fazer, né, para preservar o planeta, para viver num mundo sem violência, para poder nos realizar como ser humano, para melhorar a educação, para lidar com a saúde. E você misturou aí vários saberes, várias ciências. Queria só, por fim, reforçar isso, né, que eu vi várias vezes você convidar professores, doutorados, mestres das universidades federais, também vinham os professores das universidades americanas, vinham até aqui, mas eles cumpriam uma parte dessa tarefa, né, que era falar da economia, da sociedade brasileira, enfim, das suas áreas de pesquisa, mas que isso não era interagia todo o tempo com essa aula em campo. Sim. Não é isso? Bom, tem vários aspectos, porque tem muitos desses professores das universidades, a gente procurava muito aqueles que, além de ensinar na universidade, também tinham um pé nas comunidades através dos programas de extensão. Genial. Né? Então, a gente sempre queria unir a questão da teoria com o que o povo estava vivendo, né? Como metodologia de desenvolvimento da capacidade de análise crítica e de entender o que estava sendo construído nas universidades, mas também de ter oportunidade de comparar isso com o conhecimento sendo construído nas bases, nas comunidades. No dia a dia, na vida ali das pessoas. Então, aí você cria um contexto dinâmico em que teoria a teoria tem a oportunidade de encontrar a realidade, certo? Em contexto real. Então, os professores, muitos professores norte-americanos, durante os 30 anos do programa, visitaram
e também a gente envolvia eles nos mesmos processos, né? Poderia ter dado uma aula, mas também tinha que ir para campo, né? De ver como é que os estudantes estão vivendo em campo, como é que eles estão processando informações em campo, como eles estão aprendendo em campo e como a aprendizagem é uma aprendizagem que não poderia se desenvolver a partir de livros. Na realidade, o que a gente estava fazendo era escrevendo no corpo da pessoa. E ela, como consequência da sua própria experiência vivida, ela constrói as capacidades de analisar, de entender, de comparar, de sentir, né? Então, isso é muito importante, porque um outro dos valores que a gente queria desenvolver, valores pedagógicos e também junto com nossos estudantes, é sobre a questão de quem pode ensinar. Quem é que tem competência para ensinar? Então, aí a gente vai abrindo para os estudantes entender que não é só o mestrado ou doutorado que tem competência para ensinar. Nós temos muitas pessoas com experiência de vida, experiência construída através de luta, através das suas lideranças dentro das ideias e suas técnicas. As suas ideias, né, que também merecem ter essa possibilidade do estudante aprender junto e com e de essas pessoas, né, ou essas comunidades. Então, aumentamos para os estudantes a ideia de professor, né? O que a gente estava tratando de fazer com tudo isso era construir a pluriversidade, né? A pluriversidade é um conceito em que múltiplas possibilidades de aprender, múltiplas possibilidades de saberes e visões de vida podem chegar para ter impacto sobre o processo de formação de nós como professores e também eles como estudantes. Então, a pluriversidade se abre, reconhece a importância desses conhecimentos construídos entre o povo, entre as várias instâncias, e são muitas, onde o povo está também construindo seu conhecimento. Esses jovens vieram de outros países, nem todos eram dos Estados Unidos, né? Nós tivemos muitos estudantes que vieram da Índia, da América Latina, México, né? De chineses, né? Então, nós sempre trazíamos uma diversidade de estudantes. E, dentro do contexto do programa, a dinâmica dos assuntos permitia a possibilidade de eles debaterem como o racismo se manifesta nas suas terras, como a pobreza se manifesta, como o sexismo se manifesta. Então, a gente conseguia, ou tratava de conseguir entendimentos mais amplos sobre como essas barreiras, as relações entre as pessoas, entre os povos, se manifestam nos diversos lugares. Isso era muito importante porque fazia parte, os próprios estudantes construíam conhecimento, né? E que esse conhecimento era importante para eles encontrar os outros conhecimentos, poder compartilhar as realidades de suas próprias experiências de vida, das suas próprias terras.
como nós, como universidade, estávamos interessados na questão da justiça social, a injustiça social, uma grande parte do programa foi focado sobre a questão de como o povo brasileiro, particularmente no norte e nordeste do país, construía respostas a essas injustiças. Como é que esses problemas são pensados, vividos e respondidos? Aí a gente começou a focar sobre a tecnologia social dos brasileiros. O que é que acontecia no norte e nordeste do país como resposta? Como foi construída os movimentos sociais, os ONGs, as políticas públicas? Para que focar nisso? Porque a gente queria construir com os jovens o valor de que o resultado dos seus estudos, o diploma que eles iam ganhar, poderia se dedicar à tentativa de trazer novas respostas aos problemas persistentes da humanidade. Da violência. Da violência, da pobreza, da exclusão, da discriminação, do racismo. Né? E nós utilizamos os espaços do norte e nordeste do Brasil como espaços em que eles poderiam ver como os brasileiros construíam respostas, e isso poderia ser instrumento para provocar pensamentos relacionados ao que eu vou fazer, e o que eu posso fazer quando eu retornar à minha terra. Então, esse processo educativo, em todos os momentos, a gente estava construindo novas ideias, novos horizontes para os estudantes, mas dentro do contexto de repensar o mundo deles, né? De retornar para suas terras. Talvez eu vou criar um ONG, vou iniciar um movimento social, eu vou... pode ser uma coisa bem simples, como eu vou agora prestar mais atenção a povos indígenas, ou povos quilombolas. O racismo. Sim, o racismo, mas a começar a redimensionar o que significa ser uma pessoa formada, de repensar quem é que pode me ensinar, de repensar onde é que eu posso aprender. Então, essa construção da pluriversidade. Nós tínhamos mais um assunto que a gente gostava de desenvolver com os estudantes, tinha a ver com a ética da diploma. Então, a gente queria provocar um pensamento nos estudantes de que, dado o número de jovens no mundo que conseguem entrar nas universidades, a possibilidade de estudar na universidade é um privilégio que deve ser respeitado, porque as universidades, de forma geral, elas são construídas com fundos públicos. E mesmo as universidades privadas, elas têm que ter acesso à infraestrutura pública para poder operar e gerar suas rendas. Então, a gente queria que os estudantes possam ver o diploma como um bem público, que exigia um retorno à sua sociedade, ao mundo. Né? Você, obviamente, vai
ganhar seu dinheiro, você sendo professor ou engenheiro, mas que também obrigava você a ter uma resposta sua, ética, para a sociedade. Bill, foram vários paradigmas, né? Várias inovações, várias resistências, várias metodologias ao mesmo tempo, né? Você nos lembrou algumas aqui relacionadas a quem é o professor, né? Que não era apenas aquele que tem o doutorado e o mestrado, mas aquele que produz conhecimento a partir da sua realidade, das suas dores, dos seus sofrimentos e também da sua imaginação, criatividade. Você nos relembrou aqui o papel do que seriam esses lugares, como uma grande sala de aula, onde os problemas críticos globais estão ali presentes, onde as pessoas constroem suas respostas, né? E que, ao quebrar as paredes da universidade, você inaugurou uma jornada de aprendizagem pela experiência, pelo corpo, pelo sentimento, pelas várias capacidades desse ser humano aprender, não somente por um processo racional, conceitual, etc. E, por fim, você nos lembrou a importância, né, do despertar desse aluno no seu compromisso, né, com a sociedade, tendo em vista o diploma ser um bem público, né, que era importante cada um de nós que está nos escutando aqui, por isso que o nome é Missão Educadora, traçar uma missão educadora, uma responsabilidade perante o mundo, porque não adianta a gente reclamar sem plantar a semente ou apenas reproduzir os saberes que estão aí, as práticas que estão aí, as atitudes que estão aí, que mantêm o mundo desigual, injusto, né? Muita gente pagando preço com a vida e a gente não muda a nossa forma de pensar. Sim.